tudo bom? Meu nome é Carolina, no grafite eu assino Itizá e eu tô aqui hoje no meu ateliê, vocês estão conhecendo meu ateliê, fica aqui na zona sul de São Paulo, no bairro do Campo Limpo. Eu vim aqui hoje para contar um pouco sobre um livro que eu escrevi, eu vou chamar aqui de livro, porque realmente assim demorou, 2 anos para eu escrever. Me debrucei, né, sobre ele, mas eu considero que demorou toda uma vida, né? Nesses 2 anos eu escrevi esse livro que o pessoal aí chama de mestrado, dissertação de mestrado, mas, enfim, eu gosto de chamar de livro e eu espero que ele seja lido como um livro. Tem coisas, fatos reais, tem muitas ficções na minha cabeça, assim, né, de juntar coisas que eu tentei juntar, que não são normalmente juntadas, assim. E eu acho que ciência é isso também, né? Uma parte de ficção que a gente vai criando para que ela se torne realidade, assim, né? Então, eu vou ler algumas partes desse livro que eu escrevi. Ele chama Útero Urbe, Mulheres, Territorialidades e Insurgências na Paisagem Urbana. O projeto Útero Urbe, ele surgiu lá por volta de 2010, eu acho. Eu já grafitava, né? Mas eu fazia personagens no meu grafite. E aí, eu comecei a ter umas crises, assim. Eu acho que essas crises eram crises que vinham até do contexto que eu vivia. E que, na verdade, a gente dá uma introjetada, né? Então, eu tinha crises de ansiedade, de angústia, tristeza. Fiquei um tempo mal, né, em casa. Não conseguia muito sair de casa. Não durou muito tempo, mas foi uma crise bem aguda, assim, né? E no meio disso, eu comecei a dar aula lá no Capão Redondo para criança, né, para adolescente. E eu sonhava, quando eu chegava em casa de noite, depois de dar aula o dia inteiro, eu sonhava com essas crianças que elas estavam dentro do meu útero e desenhando dentro do meu útero. E esses sonhos, eles ficaram muito repetitivos, né? Então tinha uma coisa de sonhar com o útero e com essas crianças, pintando. Isso começou a me fortalecer, né? Então já foi a primeira coisa, assim, que deixa eu desenhar isso, né? E aí eu fui começando a desenhar úteros. Não sei porquê, né? Depois que eu fui descobrindo porquê, que meu inconsciente trazia isso, mas eu comecei a desenhar úteros, colocar em algumas telas, no papel, e naturalmente foi para a rua. Como eu estava começando a aprender stencil, né, tinha um parceiro que morava comigo, o Bruno Perê, que ele fazia stencil, e eram stencils bem, elaborados, né, com várias máscaras, várias camadas. Ele me ensinou a fazer o stencil, e eu fiz um útero gigante e comecei a jogar na rua. Esse útero ele tem, uns 3 metros, né? Junto eu escrevia algumas coisas, junto com esse grafite, e eu comecei a perceber que esse útero dava uma causada aonde eu colocava, né? Então, mano, ou ele era prontamente apagado ou atropelado, né? Ou as mulheres se emocionavam, ou as pessoas vinham me perguntar o que era aquela imagem. Muita gente associava com outras coisas, né? Tipo, isso aqui é uma cabeça de bode, né? Isso aqui é o que é isso? É um país, né? E nessas perguntas de, isso é um país? Eu comecei a pensar o útero não como um órgão do corpo, mas como um território. Até porque a ideia de mulher, de ser mulher, ela é muito associada a uma coisa biológica, né? Então você tem que ser mulher, você tem que ser mãe, você tem que reproduzir, você, né, tem todas essas coisas. E aí eu percebi que, isso mobilizava muitas mulheres, né, que se identificavam com esse signo, né, e aí eu comecei a fazer encontros. Eu tenho uma empresa aí que chama Mete a Louca Produções, que é uma empresa imaginária,
E por essa Mete a Louca Produções, eu não sabia escrever edital, tipo, eu realmente não tinha informação na época. Eu comecei a acionar uma rede de mulheres, né, que eu conhecia, e fui viajar por alguns estados, né, do país, como São Luís do Maranhão, fui para Recife, fui para Salvador, fui recebida por, tipo, mulheres maravilhosas, assim, fui para o Espírito Santo, enfim, eu não vou lembrar todos. Fui também já para fora do país, mas a minha pesquisa, esse livro que eu escrevi, tem a ver com um teco, assim, dos caminhos que eu fiz, né? Eu só escrevi sobre alguns, tipo, ficou faltando todos os outros. Mas eu fiz um recorte, né, que a gente tem que fazer. Em algum momento tem que dar o ponto final, né, nas ideias, e foi isso que eu fiz. Enfim, eu saí viajando, né, e essas mulheres me receberam nas suas quebradas, nos seus espaços culturais, me receberam inclusive me dando comida e teto e tinta, né? Cada uma trazia uma coisa. Então, precisa de papel e lápis. Eu levo, né? E assim eu fui. Eu consegui arrecadar um dinheiro pela internet para fazer essa viagem. Cheguei em São Luís do Maranhão. Lá eu vendi uma pá de coisa também. Tipo, São Luís foi o ponto de partida, assim. Quando eu estava em São Luís, a Suede Quintê, ela me escreveu, falou, vem para Salvador, né? Aqui tem aqui o Centro Cultural que a gente tem aqui em Paripe, né? Que é um bairro de Salvador. E eu fui para lá, né? Por exemplo, o encontro que estava a Suede, a gente não pôde nem tirar foto, porque eram crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. Então, tem muita coisa que não tem registro, ou que eu não me senti, ou eu senti que ia atrapalhar a dinâmica ali, né? E como que funcionavam esses encontros, assim? Eu chegava na cidade, ficava lá uma semaninha, conhecendo o povo, conhecendo as ruas, né? Vendo os grafites, perguntando, assuntando. Às vezes menos do que uma semana, mas geralmente eu prefiro chegar antes, assim, para dar uma sentida. E aí vou me organizando com a mulherada lá que me recebe. Elas chamam a roda e a gente faz um encontro de um dia ou dois, ou enfim, aonde a gente faz uma cartografia, né? O que é uma cartografia? É a gente ir desenhando o mapa, né, das nossas memórias afetivas, das nossas memórias difíceis ou boas, né, daquelas ruas, né, e como que cada corpa fica nessas ruas, né. Então também tem um mapeamento do corpo que é bem íntimo, é bem catártico, né, geralmente tem toda uma metodologia para fazer isso, que nem cabe falar aqui, mas que memórias às vezes, por exemplo, de uma violência passada na rua, elas vêm à tona, né? E aí precisa de todo um cuidado para que essas memórias possam vir à tona em segurança, né? Então, tipo, sempre era um acordo muito importante, assim, nas rodas, se podem entrar homens ou não, né? E às vezes podia, né? As mulheres se sentiam à vontade com alguns homens, para que eles pudessem compartilhar dessas memórias íntimas e depois, né, continuar convivendo, assim, de boa, né, sem se sentir ameaçadas. Enfim, então, cada lugar não tem regra, assim, cada lugar foi um lugar e cada acordo foi um acordo que a gente fez, né. Mas o importante a gente fazia esse desenho e depois tinha uma oficina de grafite, né, então participaram muitas grafiteiras e pichadoras que já tinham uma caminhada, mas muitas mulheres que queriam se encorajar e ir pela primeira vez para a rua, né, numa situação que elas se sentissem junto de outras mulheres. Então, depois desse rolê de aprender como mexe no spray, de cortar um stencil, né, de falar sobre o grafite, a gente ia para a rua sem autorização.
E aí é bem importante eu não ter tido o edital, porque eu pude manejar isso, né? Se eu tivesse o apoio de um edital, de uma instituição, mas uma coisa mais formal, eu não ia conseguir ter feito algumas coisas. Quando a gente foi pra rua, em alguns casos, a gente sofreu violência, né? Tipo, tanto da polícia quanto das pessoas que viram a nossa ação. E depois as consequências perduraram, como aconteceu em João Pessoa, por exemplo. Essa treta durou, tipo, que eu tenho notícias, quase 2 anos, né? Porque a gente pichou uma rádio, enfim, uma rádio da Globo, filiada da Globo. Mas tudo isso foi muito consciente, né? Então, é muito importante ter essa conversa séria, assim, e falar, mano, que realmente o grafite ele apresenta riscos, né? O grafite, ele não tá dentro de um cubo branco, né, como são as exposições de arte, com condições de iluminação, com segurança, com condições de pressão e temperatura ideais, né? O grafite, ele tá no cotidiano. A gente encarou esse processo e, mano, eu vou falar sobre isso na minha dissertação, né? Sobre todos esses caminhos que a gente traçou. Eu gostaria de ler, assim, alguns relatos, sei lá, contar algumas histórias desse encontro, né, que eu tive com essas mulheres. Deixa eu ver aqui um legal. Eu vou contar um que é daqui de perto de São Paulo mesmo, no bairro do Capão Redondo. No bairro do Capão Redondo, eu fui para o CEDEP, né? Aí já era uma situação especial, já tinha sido alguns anos depois, né, de ter iniciado a residência, e eram com mulheres mais velhas, né? Mulheres mais que não tinham acesso ao grafite mesmo, então foi a primeira vez, né? Isso foi muito interessante. E tinha uma mulher lá que ela chamava Carolina, por coincidência, né, o mesmo nome que o meu, e ela sempre estava levando o netinho dela. A gente ficou juntos quase uma semana, assim, de oficina de grafite, e eu fiz o Utero Urbe e tal, e ela sempre com o netinho, assim, do lado. E aí, eu pedi para que elas, né, amarrassem como lição de casa, eu dei um fio de lã vermelho para cada uma, e aí eu pedi para que elas fossem para a rua e colocassem em algum lugar importante para elas amarrassem esse nó, né? Esse fiozinho de lã. E aí passar por lá todo dia, né? E acionar uma memória, tipo, desse lugar e para elas começarem a sentir o que é uma intervenção urbana, assim, tipo, vou intervir, mesmo que ninguém veja, que seja um segredo meu, né? Vou intervir nessa rua aqui e deixar uma marca, né? Então ela pegou e fez isso. Carolina, que desde o primeiro dia foi aos nossos encontros acompanhada de seu neto, que tinha aproximadamente 6 anos, mora em um prédio CDHU, também na Zona Sul, e disse ter amarrado a linha vermelha na árvore de coquinhos em frente à portaria. Nesse momento, Thales desenhava deitado no chão, mas escutava nossa conversa atentamente. Esse é o netinho dela. Perguntei a ela o porquê de sua escolha. Sua resposta emocionada acionou a memória de sua irmã falecida. Minha irmã era uma mulher muito guerreira. Era a liderança do bairro. Ela lutava para ter as coisas aqui. Carolina, muito ligada a ela, relembra que muitas das conquistas de seu território foram resultado da força que sua irmã empreendeu em organizar as pessoas à sua volta, para conquistar moradia, asfalto, saneamento básico. E o coqueiro, que dava um coquinho miudinho, segundo ela, era uma lembrança da terra de infância, sendo plantada quando a irmã faleceu, para que sempre pudesse lembrar dela ao sair e entrar em casa. A árvore, sentinela entre o conjunto habitacional e o espaço público, representa, assim, não apenas as memórias íntimas da Carolina, mas todo um contexto de reivindicações de mulheres que ergueram as primeiras bases de sustentação,
onde se estruturam os bairros da região. Ao terminar de ouvir sua avó falar, Thales dispara. O meu desenho também, ó. Abre a folha para todas verem sua obra. No sulfite, pula o rabisco, feito com canetinha hidrocor, que eu dei para ele lá na hora, para ele se distrair desenhando, né? E estava desenhado uma pessoa com longos braços bem coloridos e um coqueiro saindo da cabeça. Aí eu perguntei para ele assim, Thales, mas o que é esse desenho, né? Aí ele falou, eu desenhei o coquinho nascendo dentro da cabeça da vovó. E era um desenho super bonito, assim, né? Isso foi uma das coisas, assim, da roda, né? Aqui da Zona Sul, mas, tipo, tiveram outras. Teve alguns momentos também no caminho, não só nas rodas, mas, tipo, outros encontros não formais que aconteceram, que eu relato aqui no meu livro, né? No livro que eu escrevi. Esse processo, às vezes ele continua, às vezes ele para, né? Mas o que me interessa, e aí agora eu indo um pouco para as ideias, assim, e para fechar também, né? Eu acho que o que me interessa contar é como que, durante a história do grafite, algumas ideias sobre o que é paisagem atrapalharam a gente contar a história do grafite, né? Que acabou sendo a história dos vencedores. Então, eu me lembro muito bem, assim, quando eu era criança, que eu tinha uma referência na pichação, isso eu tô falando de anos 90, né? 91, 92, por aí. Uma referência de pichação, que era uma pichadora que chamava Nega, que pintava perto da minha casa, assim. E essa mulher, eu não sei o que aconteceu com ela, né? Eu não sei se ela parou de pichar, eu não sei, eu só sei que ela não entrou pra história, né? Mas ela me marcou e ela me influenciou, porque quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, eu fiz uma grife com as minhas amigas da escola, né, quinta F total, que chamava The Flappers. E era muito vendo que tinha outras mulheres fazendo, né, pichação. Aí eu fui ler, né, tipo, uma pá de coisas sobre grafite, sobre a história do grafite, e eu não encontrei essas histórias. Eu encontrei uns tais de pioneiros, né, que são homens, são brancos, geralmente, porque ainda tinham uns pichadores, ainda tinham não. Essencialmente a pichação, ela começou, né, muito antes do que o grafite. E misturaram as ideias depois, mas, tipo, é isso, né? Já tinha um movimento muito forte acontecendo nas quebradas, de pessoas racializadas, tinha umas mulheres no meio, mas isso não é contado, né? Agora que tá se puxando um fiozinho e relacionando as coisas, né? Por que no grafite hoje no Brasil o rolinho, por exemplo, é tão forte, né? O cabo é tão forte. Então, se criaram algumas ficções, né, e aí eu gostaria de contar outras, que tipo, necessariamente o grafite no Brasil tem a ver com Nova York. E será? Eu gostaria muito de colocar em dúvida sempre essas coisas, né? Porque a gente não tem pesquisa oral suficiente para contar essas histórias, né? O que a gente está fazendo é repetir, igual papagaio, tipo, uma história de pioneiros, assim. E esses pioneiros, eles criaram, tipo, carteiradas, né, para dizer o que é grafite válido e o que não é. Assim, então, e aí, onde que entram as mulheres ou pessoas da periferia nesse molho aí, né? Sendo que a paisagem, ela engana nós. Porque os grafites feitos pelos pioneiros, eles ficaram na paisagem. Né? Eles tinham condições para que isso acontecesse. Eles fizeram as primeiras parcerias com o Estado, né? Criaram as primeiras curadorias, eles escreveram os primeiros livros e as primeiras revistas, né?
Mas onde que tá a nega? Ninguém tirou foto do grafite dela. Num debate que a gente fez recentemente, a Ana Clara Marques, que era da Grife Maçãs Podres, que começou nos anos 90, né, lá em Santo André, ela fala que ela não tem foto da infância dela. Ela não tem imagens dela criança, né? E olha que doido, né? A gente também não tem as fotos do grafite criança. A gente tem de quem tinha câmera, né? E às vezes eu fico pensando que essa história de pioneiros é muito assim, quando os bandeirantes chegaram e falaram assim, aqui era tudo mato, né? Só tinha índio, era tudo mato, e nós somos os pioneiros do Brasil, né? Me parece um pouco parecido, porque não era tudo mato. Quer dizer, era mato, tinha mais mato, mas tinha coisa acontecendo quando chegaram os pioneiros. Então, a paisagem, ela é um processo que ela acaba separando a gente, né, das corporalidades. O que está escrito no nosso corpo, que é o que eu tentei ir com outras mulheres, né, capturar nas cartografias do Útero Urbe, era o que está passando no nosso corpo, quais são as nossas memórias afetivas, né? Como que eu aprendi a fazer grafite? Como que eu aprendi a desenhar? Quem que me ensinou? Quem são minhas referências de verdade? Não que se coloca na Rede Globo, né? Mas quais são as minhas referências? Se eu for pensar em mim, foi a nega, que desapareceu, entre aspas. Na minha memória, ela tá muito viva. No meu corpo, ela tá viva. Tipo, o meu corpo foi também formado pela nega. Pelos traços dela, pelo picho reto que ela fazia, né? E não pelos pioneiros. Eu não tinha relação com esses caras, tipo, eu não aprendi grafite através deles, apesar, tipo, da história hegemônica contar isso, assim. Então, fica aí também essas transmissões, tipo, eu considero que, por exemplo, o relato da Carolina, que eu contei esse relato porque é nítido como aquilo foi uma transmissão, né? O neto dela desenhou a história dela da forma dele, assim, né? Ali ele estava numa situação de aprendizado, né, com outras mulheres, assim. Então, eu considero que a Carolina já fazia intervenção urbana plantando um coqueiro para lembrar da irmã dela e, tipo, demarcar o território dela, para ver, tipo, lembrar da atuação da irmã dela todos os dias. Aquilo foi uma forma de intervenção urbana muito visceral, assim. E a essência disso é o grafite, né? Então, a gente faz coisas por formas que não são hegemônicas, mas que são importantes, né? E a gente só consegue acionar isso e contar essas histórias de formas que acessam o corpo das pessoas, de todas as suas formas, né? Não o corpo branco padrão, homem, né? Cis, né? Mas outros corpos e outras experiências, assim. Enfim, fica aí. Eu contei assim bem informalmente, né, o processo do Útero Urbe. Hoje eu acho que o útero já não é um lugar tão interessante, porque agora está chovendo discussões, né, sobre o útero, e eu acho que outras pessoas estão fazendo muito da hora assim, essa discussão. Então eu já estou fazendo outras coisas, assim. Mas a experiência e a forma de também contestar essa história hegemônica do grafite que produz violência, né, no território urbano, assim, por criar essas diferenciações, por gerar apagamentos, né, é importante até hoje. Até uma próxima. E se quiser acionar aí a dissertação, me manda mensagem, sei lá, no meu Instagram. Pode ser, não sei. @Carolina Itza, ITZA, né? Manda um salve, manda sua dissertação, porque eu acho que a universidade que eu fiz lá no Espírito Santo, ela tirou do ar. Mas continua aí, beleza? É isso. Fiquem na paz.